Poucas criaturas e monstros são tão icônicos no cinema como um bom e velho lobisomem. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E nesta semana, finalmente, um dos filmes que eu tô mais ansioso para assistir desde o anúncio de que ele seria produzido, o Lobisomem, do Lee Whannell, lançamento da Universal e Blumhouse. Para mim, o primeiro grande filme de 2025, do qual eu tô ansioso para assistir, vai chegar nos cinemas. Vou assistir na cabine de imprensa ainda nessa semana e eu fiz uma enquete aí para vocês escolherem se eu deveria falar sobre algum filme de lobisomem ou sobre o Homem Invisível do Lee Whannell, a revitalização anterior dele de um monstro clássico da Universal. A enquete foi tão acirrada que eu optei por fazer os dois, então vocês verão um vídeo sobre o Homem Invisível amanhã aqui no canal. Hoje eu quero falar, meio que de uma forma sem precedentes aqui, sobre dois filmes. Eu vou falar sobre o clássico Lobisomem de 1941, do George Wagner, mas também do remake O Lobisomem de 2010, dirigido pelo Joe Johnston, que é um filme que, surpreendentemente, cresceu muito pra mim numa revisão 15 anos depois. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, primeiramente, o Lobisomem de 1941 do George Wagner, que, apesar dos apesares, não é o primeiro filme da Universal de lobisomem. A gente tem Werewolf in London, da década de 30, que foi o primeiro filme dessa criatura lupina sobre licantropia que tem envolvimento da Universal, porém, o grande sucesso, o filme que todo mundo considera aí canônico para os eventos desse pequeno universo compartilhado de monstros aí, com o Frankenstein, a Múmia e o Drácula, Abbott Costello também, é o Lobisomem de 1941, que foi encomendado aí pelo estúdio ao roteirista Kurt Siodmak, que teve total liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele tinha um orçamento, ele tinha uma equipe e um elenco, e o Siodmak, ele é responsável por estabelecer algumas das principais regras e elementos da mitologia do lobisomem, que a gente deve lembrar aqui, é uma das criaturas mais antigas do folclore, da mitologia, já existiu em diversas versões e iterações, porém o Siodmak, ele é famoso por trazer, primeiramente, o personagem do Lawrence Talbot, que tá em ambas as versões que eu vou discutir aqui, mas todo esse conceito da lua cheia, da maldição, da bala de prata, tudo isso é associado ao roteiro do Siodmak, que, diz ele, trouxe muito da experiência que ele sofreu como judeu na Alemanha dos anos 40. E o Lobisomem seria dirigido pelo George Wagner, com um orçamento de 180 mil dólares, traz o Lon Chaney Jr. no papel do Lawrence Talbot, depois imortalizado pelo trabalho de maquiagem do Jack Pierce, que foi responsável também por diversos outros monstros da Universal. E reassistindo o filme, fazia uns bons 5 anos desde que eu não vi o Lobisomem. Eu vi a primeira vez quando eu tava no hype do Homem Invisível, de ver os monstros da Universal. É muito interessante como o roteiro do Siodmak forma tudo isso com uma espécie de mistério, A forma como ele resolve retratar essa história do Lawrence Talbot, que quando se torna um lobisomem, é visto como o principal suspeito, Então é uma espécie de whodunit, uma espécie de história de investigação policial, onde a dualidade do personagem que é mordido por um lobisomem durante uma feira de ciganos, e é curioso como os ciganos têm uma presença muito forte em ambas as versões. Ele passa a ser investigado, mas ele mesmo não tem lembranças do que aconteceu, ele não tem mais as marcas de mordida, ele tá ciente que ele matou um lobo durante esse festival, só que esse lobo era de fato um lobisomem vivido aí pelo grande Bela Lugosi, que aparece aí numa única cena, como ele já foi o Drácula desse universo. É engraçado que ele seja também o lobisomem que transforma o Larry Talbot na figura lupina imortal. E é um bom filme, eu gosto dele. Eu considero o Lawrence Talbot um personagem um pouco chato, um protagonista meio irritante de se seguir durante a primeira parte do filme, mas quando ele traz o elemento sobrenatural, quando ele traz a mordida do lobisomem, os efeitos e a transformação, ele se torna um filme bem mais interessante de assistir e não dá pra negar, eu acho que o mais forte dele, a gente pode pegar esses filmes clássicos da Universal e assistir hoje num contexto totalmente diferente, e às vezes não ficar muito preso ver os personagens, pelas relações entre si, mas não dá pra negar que toda a realização visual
é maravilhosa, né? O cenário dominado pela névoa daquele pântano, dos galhos retorcidos e a imagem mesmo do Lon Chaney Jr. como lobisomem totalmente maquiado, que é capturado aí pelas lentes do diretor de fotografia Joseph Valentine, são algumas das mais icônicas da história do cinema de terror e demora até a gente chegar na transformação que é feita com um efeito muito simples, né, de fade de imagens, você vai vendo diferentes processos do Lon Chaney Jr. maquiado até ele se transformar no lobisomem. É divertido, é um pouco datado, não tem como não ser, mas eu acho que a criação visual e o empoderamento da mitologia, das regras e elementos do lobisomem são características que tornam esse lobisomem, que tem 1h10 de filme só, ele é muito curtinho, é um verdadeiro marco aí na areia do que era possível fazer com o lobisomem, com um filme de terror, né? Ele não é o meu preferido dos monstros clássicos da Universal, um dia eu ainda espero trazer mais deles aqui, mas eu queria realmente falar, pessoal, sobre o Lobisomem de 2010. Lobisomem de 2010 que eu assisti no cinema e eu não gostei, inclusive deve ter até um texto meu de muito mal escrito no meu blog na época, dando uma nota 4 para esse filme, 4 de 10 no caso. E eu não assisti esse Lobisomem desde 2010, 15 anos atrás. Ele parte do desejo da Universal lá em 2006, quando eles estavam, né, pós-sucesso da Múmia do Brendan Fraser, fracasso do Van Helsing, do Hugh Jackman, revitalizar e relançar aquelas figuras clássicas do terror numa pegada mais de blockbuster e ação. E o Lobisomem, ele também vem do desejo do Benício Del Toro, que é um grande fã do filme de 41, ele é colecionador de props e objetos daquele filme, por sinal. Ele entra como astro e produtor para carregar uma versão que ainda seria ambientada no passado, no século XIX, porém misturando essa roupagem de cinema clássico com um blockbuster contemporâneo. E os nomes principais aí do processo criativo incluíram o Andrew Kevin Walker, o roteirista do Seven, os Sete Crimes Capitais, e o Mark Romanek, um diretor de videoclipes que na época tinha feito bastante sucesso com Retratos de uma Obsessão, aquele ótimo suspense com o Robin Williams, procurem que é muito bom, vale a pena ser assistido, mas é uma das produções assim mais conturbadas que a Universal teve na última década. Era um filme de 85 milhões de dólares que acabou inflando para um orçamento de 150 milhões. E muito disso se dá pelo fato de que o Mark Romanek saiu do projeto algumas semanas antes dele começar a ser filmado. Mark Romanek teve diversas diferenças criativas com a Universal e eles, né, numa longa corrida aí para achar um substituto, passaram por nomes como James Mangold, Frank Darabont, até o Martin Campbell, no Joe Johnston, que tinha dirigido para a Universal o Jurassic Park 3, que foi um sucesso moderado, e o Johnston, ele traz um novo roteirista, ele traz seus próprios elementos para a história, mas ele chega meio tarde demais, semanas antes das câmeras rodarem, 3 semanas aproximadamente, o que até justifica o uso de efeitos visuais, CGI não muito bem acabados nas sequências de transformação do lobisomem, e é um daqueles filmes que tem suas filmagens de 2008, refilmagens de 2009, passou por datas de estreia em 2008, em 2009 e só acabaria chegando em 2010. Teve até uma controvérsia aí de reescritas de roteiro da trilha sonora do Danny Elfman, que foi completamente descartada, substituída por um tema eletrônico contemporâneo e depois jogada fora de novo para voltar o tema original do Danny Elfman. E assim, esse Lobisomem, ele tem uma versão estendida de 20 minutos a mais que eu não tinha assistido, então na minha cabeça eu nem tinha tanta memória do corte de cinema. Eu lembro de não gostar especificamente do fato do Anthony Hopkins também ser um lobisomem, aí tem uma briga de lobisomem no final, mas quando eu sentei para assistir essa versão, e de novo, eu não tinha muito com o que comparar, eu tava assistindo e pensando, caramba, por que eu não gosto desse filme? Porque ele é bom. Eu realmente gostei do Lobisomem de 2010 e eu entendi finalmente por que tantas pessoas colocam o adjetivo de injustiçado pro filme do Joe Johnston, porque de fato, eu acho que ele pega a história, os elementos e até os personagens da versão de 41, cria algo novo, algo muito interessante. Existe um tema aqui sobre como a família Talbot foi amaldiçoada pelo lobisomem do Anthony Hopkins, né? O Anthony Hopkins, ele foi responsável por matar a mãe da família e por
inegavelmente passar a maldição pro filho dele, pro Benício Del Toro, que é um ator, inclusive, né? Me falaram que não tinha na versão de cinema o fato de que ele está performando Hamlet no teatro, o que é um bom foreshadowing pro que vai acontecer no resto da história. Então tem detalhes e elementos de personagem que funcionam muito bem pra mim. Eu gosto muito, especialmente, da ambientação aí. Tem uma discussão que vale ser levada pra frente em algum vídeo futuro aqui do canal. Os filmes de 2010 eram ruins mesmo? Ou será que o cinema contemporâneo de Hollywood agora, tão preguiçoso, tão mal acabado e dependente de efeitos visuais para criar até cadeiras e sofás num grande filme da Marvel, será que a gente tá tão mal acostumado quando a gente olha para um filme de 15 anos atrás e do nada fica bom? Porque você vê ali, de fato, sets construídos, um trabalho de fotografia muito caprichado do Charlie Johnston. Você vê dinheiro na tela, muito bem usado para recriar aquele período vitoriano da Inglaterra, o trabalho de maquiagem sobrenatural do mestre Rick Baker, um dos melhores maquiadores de efeitos especiais que já passaram pelo cinema, e né, simbólico como o Rick Baker ganhou o primeiro Oscar de maquiagem da história da academia com o Lobisomem Americano em Londres e teve o seu último Oscar com o Lobisomem de 2010. O Rick Baker fala que era um sonho dele trabalhar numa versão do Lobisomem que fosse o Lobisomem clássico da Universal, o Lawrence Talbot. Não decepciona, tá? O visual do Lobisomem aqui realmente dá medo. É uma criatura que você olha pra ela, ele tem uma piscadela pro clássico trabalho do Jack Pierce de 41, mas ele é completamente moderno, assustador, e eu fiquei impressionado com o quão sangrento e gore é esse Lobisomem do Joe Johnston. Caramba, tem muito sangue, tem órgão sendo jogado pra lá e pra cá, e, de novo assim, uma realização técnica atmosférica muito caprichada. E eu fiquei até também impressionado em ver a paciência do Joe Johnston, porque demora 1 hora de filme até o Benício Del Toro se transformar no lobisomem titular. E certamente as transformações com computação gráfica não impressionam tanto quanto o resultado final de ver a criatura lá em toda a sua glória subindo nos telhados e uivando pra lua. Eu gostei de revisitar esses dois filmes do lobisomem. Eu acho que até o arco dramático do Lawrence Talbot com a Gwen da Emily Blunt e a relação meio estranha que o personagem do Anthony Hopkins tem com ela e com os dois filhos é muito melhor acabada e resolvida aqui. Eu gosto muito do Anthony Hopkins no filme, por sinal. Eu acho que, assim, independente do papel do filme ou da qualidade até do projeto, o Anthony Hopkins sempre vai estar muito inspirado. E eu sou um fã de como o Joe Johnston introduz a maioria dos personagens dele, em especial de como ele coloca o Anthony Hopkins saindo de uma penumbra e entrando lentamente em foco e luz durante a primeira cena dele, né? É um filme muito classudo e elegante, pessoal. Eu acho que, apesar do Mark Romanek ter saído por acreditar que ele não conseguiria fazer esse mix do cinema clássico com o blockbuster contemporâneo, o que eu vi na tela aqui, pelo menos nessa versão estendida do diretor, chega mais ou menos nesse ponto. Eu acho que ele tem, né, algumas tranqueirices até de cinema blockbuster, como efeito visual muito exagerado, um gore meio cartunesco, mas a ambientação, o uso dos flashbacks e os enquadramentos, a direção de arte do projeto é absolutamente refinada, tem um pouco desse pé no passado e no cinema contemporâneo também. Eu gostei muito de revisitar o Lobisomem de 2010 e teve uma crescida gigantesca pra mim. Vale a pena, pessoal. Ambos esses filmes de lobisomem são diferentes entre si, compartilham alguns dos mesmos temas, né, especialmente relações difíceis de pai e filho e a clássica dualidade do homem. Inclusive o poema sobre como o homem é dividido por essa maldição do lobisomem tá nas duas versões. É uma boa forma de representar os dois e eu acho que essa história do lobisomem garante diversas leituras e interpretações. Foi uma sessão dupla maravilhosa e eu deixo aí nos comentários para vocês depois qual é o lobisomem preferido de vocês. Vocês também têm um amor aí pelo lobisomem do Joe Johnston? E qual é o monstro clássico da Universal preferido de vocês? Deixem nos comentários, eu volto em breve com o lobisomem do Liu Anel e também o Homem Invisível de 2020 que vai aparecer aqui no canal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.